Agora a pergunta é essa, que me fizeram aqui e eu vou passar para o Paulo. É a pergunta que o torcedor faz. Você deixou o Vitória falido na Série C ou apenas o Vitória caiu para a Série C? Essa é uma das mentiras. Tem muitas, né? Porque quando você perde a sua capacidade de se defender, você sai da mídia, a mídia é cruel, ela tanto constrói como destrói. Né? Hoje com a internet você já se defende mais, mas também você ouve cada absurdo na internet, né? Terrível, né? Mas não posso negar que o espectro da mídia hoje se ampliou muito e se democratizou demais, não é verdade? Hoje você cria um canal no YouTube e chega a um universo inimaginável, né? Mas eu quero dizer que a instituição Vitória S.A., eu não deixei o Esporte Clube Vitória, eu deixei o Vitória S.A. E aí é por isso que eu digo, sem história é difícil as pessoas até tentarem me acusar, porque não conhecem nada da história, né? O Vitória em 2000, primeiro que houve uma nuvem de profissionalização no futebol brasileiro, com CPI do futebol no Congresso, e nessa nuvem os clubes foram procurados por grandes grupos corporativos para se profissionalizarem. A maioria deles, como Vitória, a maioria não, 100% deles, na época, hoje é 90%, eram instituições sem fins lucrativos, como é hoje Vitória, Bahia e todos os clubes brasileiros. Quando você tem uma instituição sem fins lucrativos, o nome está dizendo sem fins lucrativos. Você não vai encontrar ninguém para botar dinheiro no negócio que é sem fim lucrativo. E quem bota dinheiro quer o lucro. Então, o que é que o Vitória fez? O Vitória criou um SA para poder atrair o investidor. E foi a primeira SA do futebol brasileiro, registrada no dia 4 de março de 1998. Ainda não tinha sócio. Aprovamos no Conselho do Vitória a criação da SA, mas não aprovamos nenhuma fusão. Qual é a fusão? Pega os seus ativos de futebol e de marca do clube, Esporte Clube Vitória, passa para a SA, e os caras entram com dinheiro e fecham a fusão. Dinheiro do investidor e ativo de futebol de marca da instituição Esporte Clube Vitória. E assim foi feito. O Vitória atraiu um fundo de capital norte-americano sediado na Argentina e criamos a SA. E essa SA, para quem não lembra, ela comandou o futebol do Vitória e o marketing. A atividade de futebol do Vitória, de uma forma ampla, de junho de 2000 até dezembro de 2009. E eu saí em setembro de 2005. Portanto, o futebol do Vitória foi gerido por SA até dezembro de 2009. Quando eu saí do Vitória, eu deixei dívida. Claro, não há como você crescer uma instituição, não existe. Tecnicamente é impossível você crescer alguma coisa sem passivo. É praticamente impossível. Você tem uma atividade sempre lucrativa. Você vai investir, tem dinheiro no caixa. Essa conta é difícil de fechar, sabe? Você sempre tem um passivo. Só que você tem um passivo de um lado e tem ativo do outro. É que as pessoas, por falta de conhecimento, quando diz assim, tudo tem dívida, para quem não entende, para quem é ignorante no sentido de ignorar, não é bem assim. Toda vez que você tem uma dívida, você só pode discutir se a instituição tem liquidez. O que é liquidez? É quando o seu ativo é maior do que seu passivo. Ou seja, você está operando uma instituição aqui. Aí você tem despesas aqui na rádio de funcionário, de encargos, de papelaria, de alimentação, de uma pancada de coisa. E do outro lado você tem os patrocinadores que botam dinheiro aqui. Nem sempre essa conta equilibra. Vai ter um mês que você tem mais passivo, no outro mês tem mais ativo, e isso vai ser equilibrado. E no final do ano tem o que a gente chama de balanço, né? O que é balanço? O nome está dizendo balanço de balançar. É o balanço entre ativo e o passivo. Então quando eu deixei o Vitória com 8 milhões em caixa da venda da sede de praia. Que nós vendemos à vista. Estou falando de 2004. Nós deixamos o Vitória passivo na ordem de 20, 23 milhões entre passivos fiscais e dívidas de curto prazo. O passivo fiscal foi parcelado na Time Mania, que era o que se parcelava. A Time Mania existe até hoje. Hoje está tudo parcelado no Profut. Todas as dívidas foram carreadas da Time Mania, para quem tinha parcelamento. Dava mais ou menos 15 milhões parcelados. Não me lembro em quantos anos isso. E 8 milhões nós tínhamos de passivo de curto prazo. Esse passivo de curto prazo é o que preocupa qualquer instituição. É a dívida que se realiza imediatamente. Então o Vitória tinha no caixa, tinha passivo de caixa. Ele tinha 8 milhões. Só que ele tinha 8 milhões da venda 7. Então a conta aí já fecha. Só que o Vitória deixou no ativo Marcelo Moreno, Davi Luiz, Leandro Domingues, o Wallace, Anderson Martins, fora os menos votados, que eu não lembro de todos, tem muitos anos. Então está na cara que o Vitória era uma instituição
absolutamente líquida. Isso é que é importante. Ela tinha absolutamente liquidez, ou seja, ela tinha muito mais ativo do que passivo. Então, quando esses pobres de espírito ficam dizendo, deixei o Vitória endividado, pergunte aí quantas ações trabalhistas saíram da minha época. Será que as pessoas sabem? É sinal de que o clube tinha administração e organização. Certo? Agora, as pessoas falam o que querem, né? Falar. Um fracasso no campo, ele pode acontecer até os mais competentes, né? Se o Palmeiras caiu, certo? Qualquer time pode cair. O importante é a estrutura pronta para subir. E o Vitória subiu e tocou sua vida. É isso aí. Haroldo Tavares está aqui ouvindo, a Rede Excelsior de Comunicação, mandando parabéns. Duílio Camardelli, zap da rádio, anote aí, Duílio Camardelli, 719-9202-1061. Pode mandar para o meu também aqui, tá? Você já tem um número aí. Aqui, boy, estou te ouvindo. Paulo Carneiro nunca fica velho? Paulo Carneiro chegou aqui, eu conheço Paulo Carneiro da mesma maneira, sempre assim, sempre tranquilo, e não envelhece mesmo não. Tem mais aqui, Jornal Esportivo, o pessoal mandando aqui, Resenha Esportiva, sendo especial de domingo, parabéns. Jailson mandando um abraço aqui, grande programação, amigo, obrigado. Raimundo Queiroz aqui, ó, aplaudindo. Raimundo Queiroz, diretor de futebol, foi por 2 ou 3 vezes. Raimundo. Mandando um abraço aqui, direto de Goiânia. Então, tem o Chiada também. Chiada é o culpado, viu, Paulo? De ter me revelado que Vampeta e Edilson estariam chegando para o Vitória e eu detonei a notícia. Grande culpado é Chiada, mas está ouvindo e mandou esse recado. Paulo, Copa do Mundo, vamos falar um pouco de Copa do Mundo, para daqui a pouco a gente voltar e falar mais de Vitória, de Bahia também, e deixar o ouvinte à vontade. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram, Dels Machado, DELS Machado. Teve um colega que duvidou, fez assim, rapaz, será que você vai levar Paulo Carneiro? Paulo Carneiro é meu amigo. E todas as vezes que eu encontrei Paulo Carneiro, que a gente dialogava pouco, porque o Paulo sempre estava na sala dele negociando futebol. Sempre foi isso. Eu conheci Paulo Carneiro. Aliás, Paulo, tem outra revelação aqui, não é para puxar o saco, não. Eu morava em São Paulo e tudo eu queria saber do Vitória e não sabia de nada. E quando eu cheguei em Salvador, voltei para aqui. Trabalhei no Bradesco, lá em São Paulo. Quando eu voltei, eu queria ir assistir o Vitória, porque eu via que o Vitória tinha mudado de água para o vinho, podemos colocar dessa maneira, na época de Paulo Carneiro. Eu vi coisas impressionantes, como Aristizábal, Petkovic. Petkovic veio de onde? Alguém sabe? Algum clube conseguiu tirar do Real Madrid um jogador, como o Petkovic na época? E você foi fazer amistoso lá, de repente chega aqui Petkovic, eu não acredito. Não foi um amistoso, foi um torneio mesmo. É um torneio, era eu enfrentei o Real Madrid num torneio de Palma de Maiorca, onde participou o Flamengo, o Real Madrid, o Mallorca, que era o clube da cidade, que disputava a primeira divisão da Espanha. Jogava Eto'o no Mallorca, ainda jovem. Era Vitória, Palma de Maiorca, no velho estádio de Maiorca, que não existe mais. Real Madrid e Vitória. Vitória disputou aqueles famosos torneios de verão que só Palmeiras e Santos tinham disputado no Brasil, nem Corinthians, nada. Como é que você conseguiu trazer Petkovic? Não, aí na vida você tem que aproveitar as oportunidades, né? Eu tinha Bebeto já, né? E esse torneio eu consegui graças ao nome de Bebeto. Você, quando traz um grande jogador, atrai uma série de coisas boas. Atrai obrigações, mas atrai grandes oportunidades. Eu consegui esse torneio porque Bebeto era muito famoso da Espanha, tinha sido artilheiro do Campeonato Espanhol pelo La Coruña, não sei se foi campeão pelo La Coruña, então ele era famoso. Ele viajou lesionado até, ele não podia nem jogar o torneio, mas foi acompanhando a delegação. Nós conseguimos, na época de Bebeto, a chance de jogar esse torneio na Europa. O Real Madrid estava fazendo a pré-temporada nesse torneio e contra nós jogou Roberto Carlos. Era um time, eles fazem na pré-temporada misto, né? Jogadores da última temporada e jogadores do elenco. Entre eles estava Petkovic, que tinha vindo do Racing da Espanha, se não estou enganado, e estava pronto para ir para o Borussia. Que muita gente para desfazer da gente, porque sabe que esse país não é o desfaz de Neymar, um super craque. Esse é o mal do país, né? De nós brasileiros, desfazer do que é nosso. O despeito e a inveja é natural do pobre brasileiro, sem educação. Eu sinto muito por ser brasileiro nesses aspectos. O Petkovic estava pronto para ir para um dos maiores times da Europa. Sabe quem estava levando ele? Está vivo, não me deixa mentir, Juan Figer. E sempre quando eu encontro o Juan, está hoje com 82 anos, mas tocando a atividade dele, hoje é a neta dele que toca, Stefani,
que ajuda ele mais, né? E o filho, Marcel, que ela é filha dele, Marcel, neta de João, eles iam levar a Petkovic para o Borussia. E nós chegamos lá e convencemos o Pet a vir para o Brasil, para o Vitória. Ele tinha jogado contra o Vitória, tinha feito 2 gols no campeonato, nós tomamos de 5-0 do Real Madrid, e eu estava no fundo do gol com o saudoso Mané Catanás Júnior. E o banco, que era nosso parceiro, queria levar Bebeto para o Botafogo do Rio. Tinham comprado a Golden Cross, que era uma grande empresa e queriam colocar Bebeto como o garoto propaganda do Botafogo, porque a Golden ia patrocinar o Botafogo. E eu estava resistindo. Agora eu já sei como fazer. Parei em São Paulo, na volta, e fiz a troca. Entreguei Bebeto e trouxe Petkovic. Foi isso aí. Só que o Petkovic veio emprestado por $700 mil. Estou falando em 97, nós pagamos $700 mil. Em fevereiro nós compramos ele. Em seguida perdemos o patrocínio e ficamos com o pepino na mão para pagar o salário de Pet. E ele foi embora e recebeu tudo que tinha direito. E jogou aqui quase 2 anos, né? Então, foi uma aventura, mas que trouxe grandes benefícios para a marca Vitória, né? Sem dúvida. E não só para a marca Vitória, como também Petkovic terminou se tornando uma marca aqui no Brasil, trazido pelo Vitória, campeão no... E que foi muito maltratado ano passado aqui pela gestão, né? Também entendo dessa Eu maneira. acho que mandar embora... por isso que Zico disse que nunca mais a vida vai trabalhar no Flamengo. Ele teve uma épocazinha, já teve um desgaste. E por quê? Porque um ídolo desse, quando trabalha no clube, as pessoas só esquecem. Eu não falei aqui da história no início. Todo mundo esquece do que Pet representou pro Vitória, sabe? Trabalhou 1 ano no Vitória sem receber salário, sabia? Isso chama-se ingratidão. O Vitória é mestre nisso. Meu pai dizia que o Vitória é um clube de vaidosos e invejosos. Dizia para mim, enquanto você estiver ganhando, todas as loas para você. Quando você perder, você vai conhecer o Vitória. Infelizmente o Vitória é assim, né? Um clube que não... Isso é meio do DNA, sabe? Vitória foi grande comigo porque eu consegui unir o Vitória. Até aqueles que não gostavam de mim, que eu sabia que me olhavam no conselho com um olhar de inveja, e eu conheço até pelo nome, mas não vou citar aqui, porque eu quero a união do clube. Mas eu tratava todos iguais. Todos participavam de tudo. Todos. Por isso que o Vitória andou, porque havia união em torno do projeto. Não era em torno de Paulo Carneiro. Em torno de um projeto. Só tinha um projeto. E seguiu o projeto. É isso aí. Bom, eu fiz outra pergunta uma certa vez na outra emissora, Paulo Carneiro, e não entendi, eu tinha que fazer a pergunta. Aí me diziam, você não consegue conviver com Paulo Carneiro 1 semana? É mentira. Aí eu disse, Paulo, e fiz a pergunta no ar, eu digo, disseram que uma pessoa não consegue conviver com você 1 semana, como é que você convive com todos lá dentro do Barradão há não sei quantos anos? Se você soubesse como eles sentem saudade de mim, sabe? Todos eles. Sabe o que eles faziam logo quando eu saí do Vitória? Tinha um grupo lá de 10 ou 12 que ligavam para minha casa, eu moro em Busca Vida, e aí dizia assim, me chama de presidente. Presidente, nós queremos aí lavar o tanque da sua casa. Aí eu preparava uma feijoada, e eles iam para lá, eles eram eletricistas, ninguém era lavador de tanque. E iam lá para casa para lavar o tanque da minha casa, só para ficar ali batendo papo, a resenha do futebol. Porque tem uma coisa na vida que você não perde autoridade nunca, é como você trata as pessoas com respeito. Até quando você dá um esporro no cara, se trate com respeito. Porque eu costumo dizer que às vezes você chama um cara, xinga a mãe do cara e o cara não se ofende. E às vezes você xinga a mãe e o cara quer lhe matar. Tudo é a forma de você xingar, né? Não é verdade? Então, no Vitória eu não tive... O meu turnover foi tão baixo, ou seja, quem trabalhou comigo trabalhou a vida inteira. Eu não perdia profissionais. Não perdi jogador, como o Vitória perde hoje, como perdeu o Zé Wellison. Eu não perdia jogador nenhum. Só saía vendido, certo? Ou então, quando o Vitória não tinha mais interesse, mas esses jogadores são todos meus amigos. Por que fica assim? Tem algumas perguntas para esses mentirosos de plantão, sabe? Por que esses jogadores todos são loucos por mim? Por que na Boca de Urna em 2016 só tinha jogador que trabalhou comigo? Adoilson jogou comigo 1 ano e meio só, né? Ele veio do Maringá, aliás, da cidade, para vir fazer Boca de Urna para mim. Então o que ele ganhou? Dormiu na minha casa, no sofá. Porque lá dormiu Júnior na gata. Não, Júnior não. Dormiu Piquete, Adoilson, e Paulo Zidó. Por que essas pessoas gostam tanto de mim? E eu era duro, firme. Por que gostam de mim? Por que eu chego nos lugares e é uma festa? Por que eu chego no Atlético Paranaense e fica todo mundo perguntando se eu estou voltando? Eu passei 1 ano e meio no Atlético Paranaense. Um clube estranho, né? Não, isso tudo é uma mentira, sabe? É porque criou-se
para eu não retornar ao Vitória, criou-se uma central de calúnias, que começou numa estação de rádio e se divulgou num grupo de mídia, de internet, garotos de internet. Isso que se instalou uma central de mentiras. Aí, durante as campanhas, eles criam cards mentirosos. Meu amigo Marcelo, que acompanha isso mais de perto, sabe que são cards mentirosos, certo? E o clube nosso fica nessa estagnação, porque o Vitória estagnou. Aí hoje a gente vive essa grande motivação, porque hoje o Vitória vive a motivação das contratações. O Vitória que cresceu sem contratar, todo mundo acha que esse é o modelo. O Vitória já contratou esse ano 24 jogadores. E o ano passado foi quanto, Marcelo? Foram mais de 28, sem sombra de dúvida. Vocês já imaginaram quanto custa isso para a instituição? Eu posso estar na expectativa como torcedor, que quarta-feira eu vou estar lá, para ver se os jogadores vão aprovar. Não temos outro caminho, porque não pode cair o clube. Acho que a única hora que nós estamos unidos é agora. O Vitória não pode ser rebaixado, porque a instituição é que paga a conta. E as pessoas saem, vão embora. Ivan de Almeida não foi embora? Não largou o clube quebrado? Ele anda na internet desmentindo tudo isso, porque a internet tem esse negócio. Cabe tudo. Você não precisa pedir um espaço, não. Cabe tudo, né? Entendeu? Nós estamos num momento no mercado brasileiro onde um clube como o Vitória, ou ele cresce, ou ele se arrebenta. Não tem caminho para a instituição Vitória no estágio que está. Ou ele cresce, ou ele se arrebenta. Antigamente você podia ficar naquele estágio natimorto ou nativivo, naquele estágio ali entre os 15 milhões do Brasil, certo? Eu levei 12 anos na Série A. 12. É recorde absoluto. Mas falam do rebaixamento. Mas esquecem que eu fiquei 12 anos na Série A, sem dinheiro de televisão, 8 deles. Eu fico pensando, pergunta ao presidente Ricardo Davi como é que ele administra o Vitória sem televisão? Hoje. Eu administrei 8 anos sem televisão. Por que você me pediu para dar um tempo? Porque rede social tá aí e outro dia eu me zanguei. Eu detonei. Eu não acredito no que está acontecendo. Por que você me pediu, Paulo, como amigo? Ou você entende que esse é o momento que você acabou de dizer? Não, vamos dar um tempo para a gente não ver o Vitória caindo. Por que isso, Paulo? Não, vamos dar um tempo. E eu dei esse tempo. Que é meu amigo e me pediu e é muito mais experiente que Renan Rocha. Ele disse, Renan, eu ouvi aqui o áudio, desabafei como torcedor, porque todo mundo tem esse lado, e eu também sou torcedor. Eu sou apaixonado, nunca neguei. Eu fui o primeiro na Rádio Sociedade, no microfone, a dizer, não, eu sou torcedor do Vitória, e cobri o Bahia. E cheguei lá e as pessoas me recebiam como sempre me receberam lá dentro da fazenda. Porque você não misturava a sua paixão com o seu trabalho. Como eu trabalhei no Bahia, não misturei minha paixão com o meu trabalho. Minha paixão é eterna. É que as pessoas falam ou por sacanagem, desculpe o termo, ou por ignorância, né? Porque eu não posso acreditar que as pessoas possam imaginar que eu sou o único cara de um planeta que não posso trabalhar numa outra instituição só porque ela é rival. O maior presidente da história do Fluminense do Rio, você sabe quem foi, Renan? Não. Então eu vou lhe dizer, foi Francisco Horta, um juiz de direito. Foi ele que revolucionou na década de 70 o Fluminense do Rio. Sabe por quê? Ele criou a máquina tricolor. E ele criou o regime de troca-troca. Então a máquina tricolor jogava Paulo César Caju, Mário Sérgio, Diceu, que morreu, Seleção, Rivelino, Carlos Alberto Torre, Toninho Baiano, que já falecido. Era uma máquina. Esse cara foi 10 anos gerente do Flamengo. Então, mas aqui se criou essa história, sabe? Porque um dia a direção do Bahia foi na minha casa, me deu um caminhão de dinheiro e eu fui trabalhar. Você tentou evitar, não foi, Paulo? Rapaz, eu tentei pedindo muito dinheiro, mas eles pagaram, eu fui. Não tem conversa, porque isso não tem nada a ver com a minha história, a minha relação. Acabou. O Bahia segue o mundo dele, meu pai sempre disse, você vê o mundo para botar para quebrar no Bahia. Eu continuo com esse mesmo pensamento. Mas na hora que eu trabalhei lá, fui profissional. E quem trabalhou lá comigo lá pode testemunhar se eu fui profissional ou não fui profissional. Tá certo? A academia que o Bahia tem, quem fez foi o presidente Vitória. Toda em Life Fitness. Você conhece, Marcelo, a academia? Toda ali foi feita por mim. Eu cheguei a colocar isso aqui. Você já viu a fisioterapia do Bahia? Ainda não. Nunca teve lá? Já tive lá umas 2 vezes. Sim. Conheci só a academia. Aí não foi lá dentro, velho? Não. Porque eu vi Bahia não tinha nem maca para os atletas direito. Fui eu que arrumei. A cozinha do Bahia foi eu que arrumei. A concentração do Bahia foi eu que arrumei. E isso eu fiz tudo em 9 meses. E o Bahia tinha 5 jogadores quando eu cheguei. 5. E não tinha campo para treinar. E não tinha água. Fui eu que furei um poço lá, que o Bahia tem água hoje, porque é esse poço que eu furei. Com a ajuda de um tricolor, Cícero. Não sei se ele quer que eu fale o nome. Entendeu?
Então, porque eu sou profissional. A base dormia no chão. Não dormia no chão. Não chegou a dormir no chão. Não, o Bahia tinha um prédio, feito na época. Aquele anexo, né? Só que o Bahia tinha 2 cozinhas. Sabe? E eu não aceitava ter 2 cozinhas, tinha que ser uma só. Eu fechei a cozinha lá, porque isso melhora o ambiente, que aí tem gordura, sabe? Eu fechei a cozinha, inclusive para concentrar, para controlar o alimento, porque lá nego roubava alimento. Então, para eu controlar o alimento, eu tinha que ter uma despensa só. Porque o Bahia é o seguinte, o Bahia tinha uma rouparia, o Bahia tinha gente lá atrasada 20 meses de salário. Falando de 20 meses. E eu tava vendo lá gente com carro novo dentro do Bahia. Aí eu fui controlar a rouparia. Porque eu tenho esse jeito meu de auditoria também, sabe? Eu não sou um presidente que fico sentado no gabinete recebendo informações, certo? Às vezes não tão fidedignas. Eu gosto de ir lá ver o que está acontecendo. Então eu trabalhei no Bahia. Não tenho o que vergonhar disso aí. Agora minha história no Vitória ninguém tira, porque talvez seja das mais bonitas que tem no clube. Ô Paulo, você falou do Atlético Paranaense, da sua passagem por lá. Após o Atlético Paranaense, você recebeu alguma proposta para voltar a trabalhar no futebol? E como foi também essa sua passagem lá? Olha, eu sou amigo do presidente do Atlético, hoje do Conselho do Atlético, há mais de 20 anos. Né? Eu me lembro que eu conheci Mário Petralha, ele pedindo para se apresentar a mim, ele estava chegando no futebol, e nós nos conhecemos em Campinas. O Vitória ia jogar com o Guarani ou Ponte Preta, eu não me lembro qual dos dois, e estava na Série A, e o Atlético estava na Série B. Isso em 95. De lá nós lutamos muito juntos pela discriminação que ainda hoje existe contra os clubes médios e pequenos do Brasil. E daí fizemos uma sólida amizade. Um dia ele me ligou perguntando se eu estava com tempo para ajudar ele e eu fui lá ajudar. Era para passar 3 meses lá, passei 1 ano e 9 meses e dei minha contribuição. Sabe? O Atlético não ganhava há 6 anos o Campeonato Paranaense, ganhou. O Atlético chegou à final da Primeira Liga, uma competição que começou e terminou. Chegamos à final no primeiro ano. Perdemos do Fluminense com um gol de contra-ataque. Quem dominava o jogo aos 35 do segundo. Gol de Marcos, esse Júnior que jogou no Vitória. Num contra-ataque, é bem a característica dele. E levamos o Atlético à Libertadores. Eu saí antes. Mas tenho orgulho de dizer que o treinador da época, Paulo Autuori, no vestiário, quando o time ganhou a classificação, disse que estava faltando o cara que tinha comandado tudo. No vestiário, isso me... E depois gravou um áudio para mim me agradecendo, você deve ter visto. Exatamente. Então, eu tento fazer o melhor. Nem sempre no futebol, o futebol é meio ingrato. Às vezes você faz tudo certo fora de campo e dá errado dentro. Mas na média ele vai dar certo, sabe? Quando a gente quer o resultado imediato no futebol, nem sempre ele vem. Isso é o mal de alguns dirigentes do Brasil. Eu venho estudando algumas propostas no Brasil, sim. Tenho certeza disso. Mas eu não fico pegando qualquer coisa. Eu quero escolher um projeto onde eu sinta. Porque hoje você chega num clube, trata um executivo como trata o treinador, em 3, 4 jogos de derrota, o cara quer mandar embora o executivo. Eu vi agora 2 caras entrarem no Vasco e em 2 meses foram embora. Será que deu para avaliar? Um trabalhou até no Vitória, Chumbinho, e o outro trabalhou no Flamengo, Pelai. Esses 2 entraram juntos no Vasco e em 2 meses foram embora. Então eu só volto ao futebol no clube quando eu tiver um projeto que eu tenha sequência. Porque eu sei que é uma atividade de longo prazo, futebol. Futebol não é uma atividade de curto prazo. É uma atividade que você tem que perseverar. Você tem que ter um projeto, monitorar ele diariamente e perseverar. Se você tiver com bons profissionais, você tem chance de sucesso. Aliás, é o que falta ao Vitória, projeto. Paulo, tem uma pergunta aqui do Adailton da Ribeira. Paulo, boa tarde. A França, mudando já de assunto, foi merecedora do título? Olha, desde que começou, desde antes da Copa do Mundo, eu já vi a França como o melhor plantel do mundo. Vários grandes jogadores franceses não estão na Copa do Mundo. Verdade. Teve uma pré-lista, vários grandes jogadores ficaram de fora. Rabiot do PSG, Lacazette do Arsenal. Você que tem um arquivo que eu não tenho tanto assim, mas vários. Tem aquele que jogava na Inglaterra e voltou para a França para jogar, acho que no Saint-Étienne ou no coisa. Ele era o West Ham, ele era o ídolo do West Ham. Tinha música com ele. Esse cara também não está na Copa. Então, agora eu achava o time sem muita organização. Inclusive esse treinador que hoje é campeão do mundo, foi campeão como jogador em 98 contra o Brasil, ele estava sendo muito criticado por jogar defensivamente com um time cheio de vocação ofensiva, né? A realidade é que a Copa do Mundo apresentou muito pouco a nível de desenvolvimento tático, que é o que a gente mais observa no futebol. Para mim não me apresentou novidade nenhuma, tá certo?
Porque o futebol europeu já está jogando no sistema que você viu lá. E o futebol brasileiro, como é cheio de jogadores que jogam na Europa, eles também jogam no mesmo sistema. O problema da Copa, gente, que eu vi muitas críticas ao Brasil e a Tite, é que a Copa é um torneio eliminatório sem volta. O ida e volta já é difícil, imagine um de ida, onde você tem uma tarde ruim. Piscou os olhos, você tá falando. Olha, eu digo a vocês, com todo respeito à Croácia, hoje torci para a Croácia. Porque francês, desculpe se tem francês me ouvindo, muito arrogante francês, sabe? E eu já estive na França em alguns lugares e sei que um francês é fogo. E hoje eu torci para a Croácia, né? Mas se o Brasil jogar 10 partidas com a Croácia, só perde uma. Então o Brasil... Aí por que não está na final? Porque o futebol é assim, certo? Eu não sei se aquela bolinha que bateu no ombro de Fernandinho não entra. Quanto seria esse jogo Brasil e Bélgica? Eu não sei. Então, a Bélgica tinha um grande time, mas não ganhou o Campeonato Mundial. Perfeitamente. A Bélgica é melhor ou pior do que a Croácia? Mas no cruzamento ela encontrou a França. E a França ganhou numa bola parada. Naquele jogo também podia ter dado Bélgica. Não podia, gente? Perderam muitos gols, principalmente no primeiro tempo. Mas o futebol é assim. Ou vocês não lembram de Brasil e Bélgica em 2002? Vocês eram jovens. Brasil e Bélgica teve um gol anulado, legítimo. E teve um pênalti a favor da Bélgica que não marcou. Verdade. Mas hoje você só lembra do Brasil de Ronaldo Fenômeno. Gol de Rivaldo. Gol de Rivaldo. Ninguém lembra que o Brasil ganhou da Bélgica sem merecer. Com esse grande time de Rivaldo, Ronaldinho. Então, eu estou dizendo isso para nós brasileiros parar de falar mal do nossas coisas, sabe? Um garoto como o Neymar, ele não é perfeito. Claro que ele não é perfeito. Ele é um ser humano que hoje ganha 40 milhões de euros por ano. Ele ganhava 20 milhões de euros a mais do que Cristiano Ronaldo. E 10 milhões a mais do que Messi, que renovou recentemente. Você acha que dão dinheiro às pessoas de graça, é? Por causa dos belos olhos do pai dele, é? Não, é porque alguém está ganhando muito dinheiro com ele. A relação econômica é assim, de capital e trabalho. Ele cometeu alguns excessos, mas ele jogou 4 anos na Barcelona, ninguém falava que ele cavava, nem simulava. 4 anos, ganhou Liga dos Campeões fazendo gol do título. De repente ele desaprendeu. O problema é que teve alguns lances que ele, um pouco vaidoso, sabe, aquele cabelo, parecia um espantalho com aquela porcaria. Parecendo pica-pau. Não tem ninguém para dizer a ele, rapaz, tira essa porra da cabeça. Depois ele tirou. Aí o nego faz muita vontade, o cara fica milionário, né? Com uma linha de ouro dourada no corpo. Agora, alguém tem o direito, tirar o direito de dizer que ele é um grande talento mundial? É. De jeito nenhum, ele é um grande talento. Ninguém pagou 800 milhões de reais a um jogador se ele não tivesse talento inquestionável. Só que ele não ganha sozinho, vinha de uma lesão, tá certo? Então, futebol é cheio de variáveis, sabe? Agora, a gente tem um péssimo costume de respeitar as pessoas, sabe? Isso que eu reclamo do Vitória. Vale também para alguns segmentos, certo? De respeitar as pessoas. Eu me lembro que Pelé ficou no banco, porque um dia disseram que Pelé era cego. Vocês eram jovens, nem sei se eram nascidos. Pelé ficou no banco um jogo contra a Iugoslávia, se eu não estou enganado, do adversário. Primeiro tempo, na reserva desse Marcelo Oliveira, que joga hoje, que é o treinador hoje do Fluminense do Rio. Entendeu? Então, o futebol é assim, tem essas coisas, meu amigo. Sabe o que ele fez? Ficou no banquinho, sentadinho. O segundo tempo entrou e arrebentou com o jogo, entendeu? Mas Pelé tinha aquela natureza, sabe? Outro tempo, outro momento, sabe? Não existia tatuagem, né? Então nós temos que conviver com as pessoas como elas são. E não como gostaria que elas fossem, sabe? Eu não vejo problema nenhum em Neymar. Achei ele um grandíssimo jogador. Simulou algumas faltas, simulou. Isso é algum pecado? Agora, gozado, na estatística da Copa do Mundo, quem foi que tomou mais falta? Neymar Júnior. Se ele tomou mais falta, porque elas existiram, né? Você acha que foi tudo simulação? Não, de jeito nenhum. Então, por quê? Vai quebrar no meio? Parar com essa palhaçada, né? Vamos valorizar o que é nosso, porra. Coisa feia isso, sabe? Sabe, de desfazer. Você chega na internet, chega a dar nojo, certo? As pessoas desfazendo de Neymar como se ele fosse... Porra, meu amigo, o cara tá... A 10ª geração dele tá rica. A 10ª, sabe? E ele joga futebol. O telefone, Paulo, está à disposição. Vamos lá. Eu só peço uma coisa. Respeito, tá bom? Porque a gente abre aqui o telefone para o ouvinte está à vontade para conversar e para fazer sua pergunta. E rapidinho, porque aqui, Paulo, quando a gente abre o telefone, não para. Você passa 5 horas